Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje iremos falar sobre os reinos africanos. Com cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados, o Saara é o maior deserto do mundo. O governo Senegal, juntamente com a União Africana, está liderando um projeto para conter o avanço do deserto, plantando árvores com cerca de 15 quilômetros de largura para combater problemas ambientais que afetam o continente, como tempestade de areia e falta de água. Continente africano. A África é dividida em duas regiões, uma ao norte, é conhecida como África Setentrional, a outra mais ao sul, é a África Subsaariana. E o que as separam é o deserto do Saara. O Reino Axum. O Reino de Axum foi uma das principais sociedades africanas a se converter ao cristianismo. Seus habitantes eram originários do sul da Península Arábica. Axum se tornou reino após expandir-se com o enriquecimento por conta de seus dons comerciais. O Reino do Sahel. Sahel inicialmente era uma faixa de terra entre o deserto Saara ao norte e a floresta tropical úmida ao sul. Seus principais assentamentos aconteceram entre 600 a.C. e 200 a.C. Em seguida surgiram aldeias e cidades e o comércio se expandiu, se tornando estado governado por um rei. O ouro de Gana. O reino de Gana surgiu por volta do século IV e ficou conhecido em razão de sua produção de ouro. Ao contrário de outros, o reino de Gana não tinha fronteira delimitada para o seu soberano. O importante era a quantidade de pessoas que estivessem sob seu controle. O império se enfraqueceu no início do século XII, por conta da desertificação do Sahel e o surgimento de zonas auríferas. Mali, um reino muçulmano. Enquanto Gana perdia sua influência sobre a África Ocidental, Mali começava a ganhar importância ao expandir seu território. Controlava, assim, grandes jazidas de ouro. Em 1324, o Musa, como era chamado rei, com uma de suas viagens a Meca, fez a fama do reino ultrapassar limites da África e chegou ao Oriente Médio e à Europa. Assim conseguiu difundir ainda mais o islamismo em Mali. O reino sofreu invasões e entrou em declínio após a morte de Musa. A civilização Yoruba. O termo Yoruba refere-se a um conjunto de povos unidos por laços linguísticos e culturais. Os Yorubas criaram uma civilização caracterizada pela articulação de diversas cidades e aldeias independentes. As cidades iorubas contavam com grandes centros de artesanato, onde trabalhavam tecelões, marceneiros, oleiros e ferreiros. Ile-Ife, uma cidade sagrada. O centro da civilização ioruba era Ile-Ife. Nela viviam o Oba, mais poderoso da região, também chamado de Oni. Segundo a mitologia ioruba, Ile-Ife foi escolhida por Olorum para ser berço da humanidade, a cidade mais sagrada e mais elevada da hierarquia. A origem divina dos Obas. Os Obas eram considerados descendentes de Oduoduas. Eles tinham o privilégio de usar o adê, uma coroa em forma de cone, com fios de contas que cobriam todo o rosto, e o bastão cerimonial, também coberto por fios de contas. Os Obas governavam com auxílio de um conselheiro. No final do século XVIII, muitos iorubas
foram escravizados e levados para as Américas, principalmente para a Bahia. Os Bantus. Os Bantus seriam originários das terras localizadas na atual fronteira entre Camarões e Nigéria. No final do século VIII, esses povos ocupavam cerca de 2/3 do continente africano, além de viverem da caça, da pesca e da coleta de alimento. Domesticavam animais e praticavam a chamada agricultura de coivada, que é a técnica de limpar os terrenos com fogo. Eles esgotavam-se os recursos do solo, então acabavam-se mudando para outra região em busca de melhores locais para plantio. Durante o período colonial e imperial, que ocorreu entre 1500 e 1889, milhões de bantus foram trazidos como escravos para o Brasil, assim como os iorubas. Bom, e assim se encerra mais uma videoaula. Muito obrigado por me assistir até aqui.